Olá pessoal, Elcio falando. Hoje nós vamos falar sobre o LSA de roteador, que é o primeiro LSA que nós vamos apresentar. O LSA de roteador, ou LSA do tipo 1, ele tem como objetivo descrever todos os enlaces de um roteador. Então imagine aqui, eu tenho o roteador R1 e ele tem 3 enlaces e conectado a cada um deles, não está mostrado aqui, mas imagine que você tenha um roteador que fala OSPF aqui, outro aqui e outro aqui. Então, o que acontece? Esse roteador aqui, cujo router ID é 1111, ele vai construir um LSA do tipo 1 e vai falar sobre cada um desses 3 enlaces físicos que ele tem. Perfeito? E o mesmo LSA ele distribui para cada um dos seus vizinhos. Tá certo? Muito bem. Quando a gente fala sobre enlaces, é interessante fazermos uma distinção entre enlaces físicos e enlaces OSPF. De fato, alguns enlaces físicos, eles são traduzidos a um mapeamento um a um para enlace OSPF. Por exemplo, aqui no caso de R1, vou falar para R1, mas é válido para R2 também. No caso de R1 aqui, esse enlace de R1 que o conecta à rede 1110/24 dá origem a um enlace OSPF. Por outro lado, enlaces físicos ponto a ponto, isto é, que ligam um roteador a outro roteador, são modelados ou representados não apenas por um, mas por 2 enlaces OSPF. Um enlace OSPF que ilustra a conexão ponto a ponto, ou seja, informa que R1 tem conectado a ele o roteador R2 e um outro enlace OSPF que fala detalhes sobre a rede que conecta esses 2 roteadores. Então percebam, um enlace físico ponto a ponto, ele é representado por 2 enlaces OSPF. Isso é válido para R1 e é válido para R2. Esse enlace que liga R2 até R1 é representado por esse enlace OSPF e por esse aqui. Tudo bem? Então, muito cuidado quando se fala sobre enlaces OSPF. Eles não representam um enlace físico, não é modelado necessariamente por apenas um enlace OSPF, tá certo? Enlaces ponto a ponto são modelados por 2 enlaces OSPF. Perfeito. Aqui nós temos exatamente o mesmo quadro que tínhamos no slide anterior e nós vemos aqui LSAs sendo trocados, né? R1 ele cria o seu LSA do tipo 1 e envia para R2 e R2 cria o seu enlace do tipo 1 e envia para R1. Da mesma forma como vimos no slide anterior, esse aqui, tá certo? Só que nesse caso aqui, nós descrevemos esses LSAs. Então vamos pegar, por exemplo, aqui o LSA do tipo 1 de R1. Perceba também que aqui eu tenho um router ID tanto de R1 como de R2. Eu defini manualmente esses router IDs, tá certo? Perceba que eu não tenho nenhum endereço aqui em R1 com esse
esse valor, e a mesma coisa é válido aqui para R2. Nenhum dos seus endereços tem esse valor. São router IDs definidos manualmente. Então, olha só. O LSA do tipo 1 aqui de R1, eu tenho o tipo, eu tenho o router ID do roteador que está enviando, né? Está criando esse LSA. E aqui a quantidade de enlaces OSPF. Como a gente falou, esse cara aqui ele é modelado por 2 enlaces OSPF. Então a quantidade de enlaces OSPF aqui vai ser igual a 3. 1 aqui e 2 aqui. Tá certo? E aqui o que eu tenho é a descrição de cada um desses 3 enlaces OSPF. Quando a gente fala sobre enlaces OSPF, os enlaces OSPF eles têm tipos diferentes. Essa tabelinha aqui, ela fala sobre isso. Eu tenho 4 tipos de enlaces OSPF. Eu tenho o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. Nos interessa, por enquanto, o tipo 1, que é um enlace OSPF utilizado para modelar enlace físico ponto a ponto. Então, veja, independentemente do tipo do enlace OSPF, eu vou ter valores para esses campos aqui, de Link ID e Link Data, tá certo? Então, ó, independente do tipo, eu tenho Link ID e Link Data. Agora, o que vai ter nesses campos vai depender do tipo de enlace OSPF a que eu esteja me referindo. Se eu tiver, por exemplo, um enlace OSPF do tipo 1, o que tem no Link ID vai ser o Router ID do roteador vizinho, e no Link Data vai ter o endereço IP do roteador que o liga a esse vizinho. Como assim? Vamos lá. Se você pensar aqui, nesse LSA desse enlace OSPF do tipo 1 aqui, você vai ver o seguinte, esse enlace aqui, OSPF, ele modela essa ligação ponto a ponto aqui entre R1 e R2. Então, o que tem no Link ID vai ser o Router ID de R2. E o que tem no Link Data vai ser o endereço de R1 que o liga até R2. Perceba que eu não falei nada sobre a rede que liga R1 até R2, não é verdade? Pois bem, é justamente por isso que eu preciso aqui de 2 enlaces OSPF para modelar esse enlace ponto a ponto aqui. O outro enlace OSPF é um enlace OSPF do tipo 3, que é um enlace utilizado para representar a chamada rede stub. A rede stub ela é uma rede que tipicamente tem apenas um roteador conectado e pacotes nessa rede são sempre originados ou endereçados ao equipamento dela. Veja, o que acontece aqui? Eu tenho, antes de investigar esse camaradinho aqui, né, que é o complemento desse enlace OSPF aqui, vamos pegar aqui esse enlace OSPF que representa essa rede aqui. Essa rede, de fato, ela é uma rede stub. De fato, se você pensar um datagrama que é construído aqui nessa rede, assim como mostra aqui, ó, pacotes nessa rede são sempre originados e ou endereçados ao equipamento dela. Se você imagina um datagrama nessa rede aqui, você imagina que esse datagrama ou foi criado nessa rede ou tem como destino alguém dessa rede. De fato, a rede stub ela é o contrário da chamada rede de trânsito. A rede de trânsito, que a gente vai ver em slides posteriores, a rede de trânsito é aquela rede na qual ela serve para isso mesmo, para trânsito de pacotes. A maioria dos pacotes numa rede de trânsito não é destinado
a ninguém da rede de trânsito e tampouco é criado por alguém dessa rede de trânsito. Está só passando por ela, mas a rede stub não. Então, se você pegar um datagrama aqui, provavelmente esse datagrama ou foi criado aqui nessa rede ou ele é endereçado a alguém dessa rede. Então, para representar essa rede aqui, esse enlace, a gente tem um enlace OSPF do tipo 3. E aí, nesse caso, que vai ter no link data, no link ID, perdão, vai ser o endereço IP dessa rede e no link data vai ter a máscara dessa rede. Perfeito? Pois bem, aí no caso aqui desse enlace ponto a ponto, esse enlace físico ponto a ponto, ele é modelado por dois enlaces OSPF, um do tipo 1 e o outro do tipo 3, que é como se tivesse uma rede aqui, stub 12.12.12.0. Dessa forma aqui, ó, como se houvesse essa rede aqui isolada. Ela não está isolada, tá certo? Mas é como se ela estivesse isolada. Compreenderam? Pois muito bem. Vamos falar sobre o custo no próximo slide. Mas, só para terminar aqui. Então, aqui o LSA do tipo 1 e R2 tem os três enlaces OSPF. Esse enlace OSPF que fala sobre essa ligação ponto a ponto de R2 com o R1. Então, tenho o Router ID de R1 aqui, o endereço de R2 que o liga até R1, mas eu não falei nada sobre essa rede. Essa rede ela é modelada aqui por um enlace OSPF do tipo 3. Aí vai falar sobre essa rede. A rede é uma rede 12.12.12.0/24. Tá certo? Da mesma forma que aconteceu com o R1, acontece com o R2. É como se essa rede tivesse solta aqui. Ela não está, mas é como se ela estivesse. Tudo bem? Pronto. Agora sim, vamos falar sobre custo. E eu coloquei aqui alguma descrição sobre o que seriam essas interfaces. Isso aqui seria interface Fast Ethernet, tanto aqui para R1 como para R2, e eles são unidos por um enlace T1, cuja taxa de transmissão é de 1.544 megabits por segundo. Tá? Muito bem. Então, o que acontece? O custo de um enlace não existe na RFC 2238, que é a RFC do OSPF, OSPF V2, uma definição específica do que seria o custo. Algumas empresas, alguns fabricantes, por exemplo, a Cisco, a Huawei, definem o custo como sendo uma razão entre 10 elevado a 8, que é chamado de largura de banda de referência, e a taxa nominal da interface. Isso faz com que, por exemplo, se o roteador ele tem uma interface Fast Ethernet, que é 100 megabits por segundo, ou 10 elevado a 8 bits por segundo, se eu dividir 10 elevado a 8 por 10 elevado a 8, eu chego num custo igual a 1, o custo desse enlace. Por outro lado, aqui se a gente tem um enlace do tipo T1, cuja taxa é de 1.544 megabits por segundo, se você dividir 10 elevado a 8 por isso aqui, você vai chegar em aproximadamente 64. Tá certo? Pois muito bem. E dito isto, qual é, a partir de R1, o custo total até a rede 2220/24? Qual é o custo até essa rede aqui? Bom, a resposta é 65. E por quê? Porque o custo a partir de R1 até 2220 vai ser o somatório de 64, que é o custo dessa interface aqui, mais o custo dessa interface aqui.
que é igual a 1 porque é uma interface Fast Ethernet. Então, 64 mais 1 é igual a 65. Tudo bem? Bom, por hoje é só, pessoal. Nada mais havendo, só me resta agradecer a audiência. Grande abraço e até um próximo vídeo.